paz do Senhor, eu sou Guilherme Guetti, servo do Deus Todo-Poderoso, e essa é mais uma aula do projeto Gotas de Conhecimento. Hoje falaremos sobre festas pagãs. Vamos nessa? O termo pagão foi um termo usado no final da Era Antiga pelos primeiros cristãos do sul da Europa. Foi usado para designar aqueles que praticavam outros tipos de rituais e cerimônias que não correspondiam aos impostos pela igreja cristã. Eles costumavam ser politeístas ou ateus e usavam os ritos para prestar homenagem aos deuses da natureza. Feitas essas brevíssimas considerações, vamos falar das 4 maiores festas pagãs celebradas no nosso país. A primeira festa é a festa junina. Antônio, João e Pedro são, até hoje, os santos mais populares do Brasil. Mas o que poucos sabem é que toda essa alegria remonta à antiguidade, quando por toda a Europa festejos pagãos comemoravam no mês de junho o início do preparo da terra para o plantio. Hoje, a festança começa no dia 12, véspera de Santo Antônio, e termina no dia 29, dia de São Pedro. Mas o auge é a noite de 23 para 24, dia de São João Batista, o santo fogueteiro. Na antiguidade, quando a ciência ainda não havia explicado o funcionamento do universo, as alterações no clima eram atribuídas à magia e aos deuses. Dias quentes e ensolarados depois dos meses frios do inverno e dos dias amenos da primavera eram considerados uma bênção divina. Assim, os povos daquela época criaram rituais para garantir a boa vontade e a bondade das divindades responsáveis por esses fenômenos. Você sabia que antes de o cristianismo dominar a Europa, as festas juninas comemoravam a deusa Juno, mulher de Júpiter, que fazia parte do panteão do Império Romano? Com o tempo, as festas joaninas realizadas em junho acabaram sendo mais conhecidas como juninas. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Ocidente, no século IV, as principais celebrações pagãs foram sendo incorporadas ao calendário das festas católicas. Foi assim com o Dia de Todos os Santos e com as festas juninas. Já no século VI, a Igreja Católica reservou o dia 24 de junho para comemorar o nascimento de São João Batista, que, segundo a Bíblia, batizou Jesus Cristo. Aos poucos, os cristãos foram criando novos mitos para explicar as práticas anteriores pagãs. Estavam fazendo o que hoje chamamos de sincretismo religioso. Por exemplo, para justificar o uso do fogo na festa cristã, conta-se que Santa Isabel teria acendido uma fogueira para avisar Maria, sua prima, do nascimento de seu filho João Batista. As comemorações foram ampliadas no século XIII, incluindo o dia da morte de Santo Antônio de Pádua, 13 de junho, e da morte de São Pedro, 29 de junho. Somente a partir do século VI, os santos católicos Antônio, João e Pedro foram associados às alegres festas de junho. Foi uma forma de a Igreja Católica não só homenagear seus santos mais populares, mas também ofuscar a tradição pagã que predominava nas festas juninas. Sejamos bem práticos. Vocês acham mesmo que Jesus dançaria quadrilha? Definitivamente não, né? A Bíblia diz claramente o quanto irrita ao nosso Deus a adoração a outros deuses. A quadrilha se parece muito com a festa relatada em Êxodo 32. Arão edificou um altar diante do bezerro de ouro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. De que lado você e sua família estão? Estão em comunhão com Deus ou com demônios? Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso está em 1 Coríntios 10, 21. São estes princípios e outros mais que temos a oportunidade de ensinar aos nossos filhos na época das festas juninas. Pois todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm.
Todas são listas, mas nem todas edificam. Isso está em 1 Coríntios 10, 23. Se você ainda acha que festas juninas são inofensivas, sem perigos, se tiver paz para comemorá-la e deixar suas crianças se envolverem, vá em frente, mas sabendo que todos os espíritos cultuados nesta festa estarão com você. A segunda festa é a de Cosme e Damião. Os gêmeos árabes Cosme e Damião eram filhos de uma nobre família de cristãos. Nasceram por volta do ano 260 depois de Cristo, na região da Arábia, e viveram na Ásia Menor, no Oriente. Desde muito jovens, ambos manifestaram um enorme talento para a medicina, profissão a qual se dedicaram após estudarem e diplomarem-se na Síria. Tornaram-se profissionais muito competentes e dignos, e foram trabalhar como médicos e missionários na Egéia. Amavam a Cristo com todo o fervor de suas almas e decidiram atrair pessoas ao Senhor através do seu serviço. Por isso, não cobravam pelas consultas e atendimentos que prestavam, e por esse motivo eram chamados de anárgiros, ou seja, aqueles que são inimigos do dinheiro, que não são comprados por dinheiro. A riqueza que almejavam era fazer de sua arte médica também o seu apostolado para a conversão dos perdidos, o que a cada dia conseguiam mais e mais. Seus corações ardiam por ganhar vidas e nisto se envolveram através da prática da medicina. Porém, as atividades cristãs dos médicos gêmeos chamaram a atenção das autoridades locais da época, quando o imperador romano Diocleciano autorizou a perseguição aos cristãos por volta do ano 300. Diocleciano odiava os cristãos porque eles eram fiéis a Jesus Cristo e não adoravam ídolos e esculturas consideradas sagradas no Império Romano. Por pregarem o cristianismo, Cosme e Damião foram presos, levados a tribunal e acusados de se entregarem à prática de feitiçarias e de usar meios diabólicos para disfarçar as curas que realizavam. Ao serem questionados quanto às suas atividades, eles responderam: nós curamos as doenças em nome de Jesus Cristo, pela força do seu poder. Eles conheceram os princípios da fé cristã quando ainda eram crianças e por isso recusaram-se a adorar os deuses pagãos, apesar das ameaças de serem duramente castigados. Ante o governador Lisias, ousaram declarar que aqueles falsos deuses não tinham poder algum sobre eles e que só adorariam o Deus único, Criador do céu e da terra. Mantiveram a palavra do testemunho de Cristo, impressionando a todos por seu amor e sua entrega a Jesus. Não renunciaram aos princípios de Deus e sofreram terríveis torturas por isso. Mas mesmo torturados, não abalaram sua convicção e jamais negaram a fé. Em 303, o imperador decretou que fossem condenados à morte na Egéia. Os dois irmãos foram colocados no paredão para que 4 soldados o atravessassem com setas, mas eles resistiram às pedradas e às flechadas. Os militares foram obrigados a recorrer à espada para a decapitação, honra reservada aos cidadãos romanos. E assim, Cosme e Damião foram martirizados. 100 anos depois disso, iniciou-se uma terrível idolatria aos seus restos mortais e às imagens que foram esculpidas em sua homenagem. 2 séculos após sua morte, por volta do ano 530, o imperador Justiniano ficou gravemente doente e deu ordens para que se construísse em Constantinopla uma grandiosa igreja em honra de Cosme e Damião. A fama dos gêmeos também correu no Ocidente, a partir de Roma, por causa da basílica dedicada a eles, construída a pedido do Papa Félix IV, entre 526 e 530. A solenidade de consagração da basílica ocorreu no dia 26 de setembro, e assim, Cosme e Damião passaram a ser festejados pela Igreja Católica nesta data. Cosme e Damião também são venerados como padroeiros dos médicos e farmacêuticos, e por causa da sua simplicidade e inocência, também são invocados como protetores das crianças. Por isso, na festa dedicada a eles, é costume distribuir balas e doces para as crianças. Aqui no Brasil, a idolatria uniu-se à feitiçaria. A devoção trazida pelos portugueses misturou-se com o culto aos orixás meninos, da tradição africana iorubá. Cosme e Damião, os santos Mambasa ou gêmeos, são tão populares quanto Santo Antônio e São João. São amplamente festejados na Bahia e no Rio de Janeiro, onde sua festa ganha rua e adentra os barracões de candomblé e terreiros de umbanda no dia 27 de setembro, quando crianças saem aos bandos pedindo doces e esmolas em nome dos santos.
Triste é ver a total profanação dos princípios eternos pelos quais os gêmeos árabes morreram. Nunca Cosme e Damião deram-se aos ídolos e jamais praticaram magia ou ocultismo, embora tenham sido acusados de fazê-lo. Mas o pecado do homem e a maldade de Satanás, que distorce os padrões do Senhor, fazem com que o engano se propague por gerações, através dos séculos, tornando o mal uma tradição cultural. Eles foram cristãos fiéis até o fim, amaram o Senhor sem medida e sem restrições, e manifestaram Jesus em suas vidas diárias. Também ganharam inúmeras almas ao Senhor, através do amor e da pregação. É neste testemunho que nós devemos nos inspirar, abstendo-nos dessa festa de idolatria, pois a Bíblia nos adverte em Êxodo 24 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. A terceira festa é o Halloween. É um dos festivais mais populares da América do Norte e em alguns países anglo-saxões, como a Irlanda e o Reino Unido. Gradualmente, essa celebração foi se espalhando para outras partes do mundo, como resultado da globalização. Este feriado, embora influenciado pelo calendário cristão e pela celebração de All Hallow Eve, Dia de Todos os Santos, tem origens pagãs. O Dia das Bruxas tem sido relacionado à colheita e à tradição romana de Pomona, deusa da fruta. Seu interesse pelo sobrenatural pode vir da tradição celta e da festa de Samhain ou Samhain, na qual a linha que separa os dois mundos se torna mais estreita, permitindo a entrada de bons e maus espíritos. Uma das razões para a festa, de acordo com a tradição celta, é assustar aqueles espíritos malignos. Hoje tornou-se uma celebração em que as pessoas se disfarçam, geralmente de personagens assustadores. Festas e desfiles são organizados, abóboras são esculpidas e crianças pedem doce pelas casas com o famoso doçura ou travessura. Nas mesmas datas, o Dia dos Mortos é comemorado no México, onde eles têm uma maneira curiosa de ver a morte. Neste país, altares são montados como ofertas para homenagear aqueles que já se foram. Você deve estar se perguntando, mas Guilherme, o que a Bíblia diz a respeito do Halloween? É evidente que a Bíblia condena qualquer prática de bruxaria, feitiçaria ou idolatria, mas ainda assim existem pessoas que não veem maldade em participar do Halloween. Ao contrário do que muitos pensam, essa festa não é apenas uma celebração cultural norte-americana, mas remete a rituais condenáveis pela palavra de Deus, o que faz com que aqueles que seguem as orientações das Sagradas Escrituras sejam obrigados a refletir sobre suas práticas e costumes. Portanto, não devemos andar em conformidade com o mundo, pois isso desagradaria ao Senhor. A Bíblia diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus." Quem celebra o Halloween, enquanto se apresenta como cristão, está servindo a dois senhores, sendo que um destes senhores é Satanás. Vejamos, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro, está em Mateus 6:24. Além disso, temos nas Santas Escrituras versículos que condenam alguns pontos que essa celebração traz consigo, como a banalização da maldade e dos símbolos religiosos satânicos. Vestir-se com roupas de bruxas, feiticeiros, doentes, magos, fantasiar-se de morto, caveira ou figuras que simbolizam mal, não é agradável a Deus. Como está escrito, ai do que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:20. Essa celebração tem como base a cultura de que os mortos podem voltar ao mundo dos vivos, mas a palavra de Deus diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso está em Hebreus 9:27. A Bíblia também condena a celebração à morte, quando afirma que todos os que aborrecem a Deus amam a morte. Isso está em Provérbios 8:36. Assim como aponta a bruxaria e feitiçaria como algo condenável, está escrito na palavra: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Deuteronômio 18:10.
Deus também não se agrada de quem tenta se comunicar com os mortos. Ele diz em sua palavra: não permitam que se ache alguém entre vocês que façam encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Também está em Deuteronômio 18, 11 e 12. Por fim, devemos lembrar que a Bíblia diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Isso está em Efésios 5, 11 e 12. E aí, ainda acha que vale a pena participar de uma festinha de Halloween? Reflete bem aí, tá bom? A quarta e última festa é o Carnaval. O Carnaval é O Carnaval é uma das festividades mais difundidas na cultura ocidental. Tem sua origem nas civilizações grega e romana. Na Grécia, o que é hoje o Carnaval foi uma homenagem ao deus do vinho, Dionísio. Em Roma, essa celebração era conhecida como Saturnália. Nesse feriado, Saturno, deus da agricultura, foi homenageado com um sacrifício e em seguida foi realizado um banquete no qual os homens passaram o dia inteiro bêbados, como uma homenagem ao deus Baco. No começo, as datas coincidiam com a época em que comemoramos o Natal de hoje, mas a Igreja Católica mudou essa celebração para a quarta-feira de cinzas, que marca o início da quaresma, onde não se pode comer carne por 40 dias. O termo carnaval está relacionado a essa tradição, uma vez que etimologicamente vem do italiano carnevale, que significa remover carne. A maneira de celebrar o carnaval tem peculiaridades próprias de acordo com a parte do mundo em que é comemorado. Entre os carnavais mais conhecidos estão o Carnaval do Rio de Janeiro, o de Salvador, o de Veneza, o de Cádiz, na Espanha, e o de Santa Cruz de Tenerife. Cada um desses carnavais se destaca por diferentes aspectos, mas são essencialmente um tributo à carnalidade. Aí eu pergunto a vocês: o carnaval mudou desde suas origens pagãs, romanas ou gregas? Provavelmente não. Entre as grandes patrocinadoras da festa no Brasil estão cervejarias e até mesmo o governo faz questão de incentivar muita festa e busca por prazer sexual desde que as pessoas usem preservativos para evitar doenças venéreas ou AIDS. Ou seja, orgia, depravação sexual e embriaguez continuam sendo palavras-chave da festa dos tempos atuais. Por essas simples razões, nós, do Ministério Cristão de Gileade, não celebramos o carnaval, pois seguimos o conselho de Paulo, que em Romanos 12, 1, 2, diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pessoas que desejam ter uma vida qualificada espiritualmente não podem experimentar ambientes em que o enfoque é saciar os desejos carnais. Então, meus irmãos, eu espero que Deus tenha falado contigo, trazido luz àquilo que era escuro e oculto, e que você escolha celebrar o Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Que Deus abençoe o seu dia.